Olá, seja bem-vindo ao vídeo Uma Breve Introdução ao Power BI. E sim, o título foi inspirado em livros como Sapiens, Uma Breve História da Humanidade e Uma Breve História do Tempo, de Stephen Hawking, porque o objetivo aqui é o mesmo, falar de algo que parece complexo de maneira direta e compreensível. Nesse vídeo, a ideia é mostrar passo a passo como criar um primeiro dashboard utilizando o Power BI. Para isso, vamos importar dados, transformar esses dados e criar visualizações úteis para entender melhor do que se trata essa base de dados. Mas antes de começar, vamos entender rapidamente o que é o Power BI. O Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence da Microsoft. Com ela, conseguimos conectar e transformar e visualizar dados de maneira interativa, sendo uma ferramenta muito utilizada por diversas empresas para criar relatórios e análises que ajudam na tomada de decisão. Além de ser muito atrativa, por não exigir que a pessoa que a utiliza seja um programador. Aqui nós temos a página do Power BI da própria Microsoft e aqui a página de download. Ambas estarão na descrição do vídeo. Para começar a criação do nosso dashboard, primeiro começamos importando os dados, de maneira genérica aqui em Obter Dados. No nosso caso, estaremos utilizando uma pasta de trabalho da Excel chamada Banco de Dados Vendas. Muitas vezes, quando importamos nossos dados, eles não estão no formato que queremos, então é preciso transformar os nossos dados. E para isso, após escolhermos as planilhas que queremos utilizar, vamos aqui em Transformar Dados. Ao observar a planilha de um modo geral, percebemos que existem coisas que podem não ser muito favoráveis quando formos fazer o nosso dashboard. Por exemplo, aqui temos as palavras formatadas de maneiras diferentes, aqui capitalizadas com apenas o C maiúsculo ou todas em maiúsculo, aqui o mala com letras repetidas. Temos uma coluna com dois valores, a quantidade e o preço unitário na mesma coluna, e para isso vamos fazer algumas transformações. Começando para formatar a, o padrão das palavras aqui na coluna produto, podemos alterar fone utilizando o botão direito e substituir valores, onde vamos substituir todos os fones por fone, com um F maiúsculo. Podemos fazer a mesma coisa para mala. Botão direito, substituir valores, e agora queremos substituir por mala. Agora parece que todas as palavras que nós utilizamos está correta. Ou não, temos bolsa aqui, que faremos a mesma coisa. Bolsa. Descendo mais, parece que isso tudo agora está formatado ou seguindo o mesmo padrão, capitalizado. Agora aqui queremos separar a quantidade do preço unitário, porque ter eles nas duas colunas pode nos atrapalhar em algum momento. Para isso, podemos clicar com o botão direito e vir aqui em dividir coluna, escolher um delimitador, que aqui no caso temos a barra, e aqui colocar para delimitar utilizando as barras, o que separa em duas colunas, o preço unitário e a quantidade. Porém, da maneira que está aqui, pode ficar meio confuso, quantidade e preço unitário 1, quantidade e preço unitário 2. Se nós lembrarmos de como a planilha estava antes, vamos saber que aqui a primeira coluna é a quantidade. Para isso, vamos renomear a coluna para quantidade. E vamos renomear essa outra coluna por preço unitário. Separadas as duas colunas, agora podemos mudar o tipo de dado que o Power BI identifica o nosso preço unitário. Aqui, o Power BI está interpretando a nossa coluna como um número decimal, porém aqui queremos que seja um valor em dinheiro. Para isso, nós utilizamos o número decimal fixo, e o Power BI automaticamente formata todos os valores para como se eles fossem um valor em dinheiro, arredondando para duas casas depois da vírgula e mantendo a vírgula como padrão de separação decimal, não utilizando o ponto como é muito comum em outros lugares. Com a coluna quantidade e preço unitário em mãos, conseguimos criar uma outra coluna que indica o valor total da venda, ou seja, a multiplicação da coluna quantidade pela coluna preço unitário. Para isso, vamos aqui em cima em adicionar coluna e vamos criar uma coluna personalizada. Vamos chamar essa nossa coluna de valor da venda. E a fórmula que vamos usar nessa coluna
É a fórmula da quantidade que vamos inserir multiplicado pelo preço unitário. E aqui está o valor da venda, só que o formato dela também não está como número decimal fixo. Para isso, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o preço unitário e colocar ela como um preço. E assim terminamos o tratamento dessa base de dados simples. Alteramos os nomes de algumas colunas, separamos elas, formatamos a maneira como os, os produtos estavam grafados e adaptamos aos tipos de variáveis aqui de preço unitário, criamos uma nova coluna valor da venda e mudamos o seu tipo também. Depois de tudo isso feito, podemos vir aqui em fechar e aplicar, e essas mudanças serão transmitidas aqui para o Power BI. E essa é a interface do Power BI. Aqui temos as visualizações, aqui temos as colunas da nossa base de dados que vamos usar, e aqui, como muitos aplicativos da Microsoft, temos um cabeçalho com várias funções. Caso queiramos voltar a fazer alterações na base de dados, basta vir aqui em transformar dados, que voltamos ao ambiente onde nós estávamos com todos os nossos dados. Agora que os nossos dados estão tratados e formatados, podemos começar a criar visuais. Os primeiros visuais que vamos criar são cartões contendo informações. Para isso, vamos aqui na área de visualizações e escolhemos cartão. O primeiro cartão que vamos criar, ele vai conter quantos pedidos essa loja recebeu. Para isso, basta escolher qualquer uma dessas colunas, mas vamos escolher ID do pedido. Aqui, como diz a legenda, ele está mostrando o primeiro pedido que essa loja recebeu. Porém, nós queremos quantos pedidos ela recebeu ao longo do tempo. Então, para isso, usaremos a contagem distinta, para saber quantos IDs diferentes existem nessa tabela. O Power BI automaticamente, ele coloca algo como se fosse uma legenda aqui embaixo, que diz respeito ao nome do campo aqui embaixo. Para mudar, basta dar 2 cliques e alterar para o nome que queremos. Quantidade de pedidos. E aqui ele muda automaticamente. Outra informação que pode ser muito útil quando se tratando de uma loja é o faturamento. Para isso, nós podemos criar outro cartão e utilizar o valor da venda, que, como esse sinal já mostra, é, por originalidade, uma soma. E aqui o nosso Power BI já mostra que é uma soma do valor da venda. Então, o Power BI está pegando todos os valores na coluna valor da venda e somando eles, totalizando o faturamento, que podemos colocar aqui no nosso campo, faturamento total. Assim, já temos dois cartões com informações que podem ser relevantes, a quantidade de pedidos e o faturamento total. Uma coisa também que é muito prática no Power BI é a criação de gráficos. Por exemplo, queremos saber quanto a loja faturou ao longo de cada mês. Para isso, vamos criar um gráfico de colunas. Perdão, eu alterei o tipo. Ctrl Z. Vamos criar um novo gráfico de colunas aqui embaixo. E aqui o Power BI já nos indica que nós vamos ter um eixo X e um eixo Y, que basta arrastar as colunas que nós queremos. No eixo X, por exemplo, nós queremos a data. Então vamos pegar a data do pedido. E no eixo Y, nós queremos o faturamento ao longo do mês. Aqui está aparecendo uma única coluna, porque o Power BI, quando se trata de datas, ele faz automaticamente uma hierarquia, ano, trimestre, mês e dia. Mas queremos ver ao longo do mês, então vamos tirar ano, vamos tirar o trimestre e vamos tirar o dia. Assim, o nosso Power BI já mostra o valor, o quanto a loja vendeu ao longo de cada mês. O Power BI também nos permite fazer uma série de personalizações no nosso gráfico. Basta vir aqui nesse pincelzinho e formatar visual. Por exemplo, aqui no eixo X estão aparecendo os valores dos meses, tem um título para a nossa linha do eixo X, e a mesma coisa vale para o eixo Y. Porém, esse título que é atribuído automaticamente ao gráfico não é muito compreensível. Para isso, vamos em Geral, aqui em Título, e podemos mudar o título do nosso gráfico. No caso, aqui temos o faturamento por mês.
Agora que temos um título que faz sentido com o gráfico, podemos tirar alguns títulos dos eixos, o que pode deixar a visualização melhor. Apaguei os valores assim, o que facilita bastante. Só que aqui é difícil enxergar quanto que foi vendido em cada mês, porque conforme as colunas vão se afastando do eixo Y, elas também vão se afastando dos valores. Para isso, conseguimos utilizar o rótulo de dados, onde no topo de cada coluna vai ficar o valor que ela representa. No caso, aqui em março, foi vendido 4,7 milhões. Um ponto importante do Power BI é a interatividade. Então, por exemplo, se clicamos aqui na coluna do mês de março, todas as informações do nosso dashboard vão ser alteradas para interagir com ela. No caso, o nosso faturamento total, ele vai mostrar apenas o mês de março e a quantidade de pedidos de quantos pedidos foram feitos naquele mês. Além disso, o Power BI ele permite que a gente inclua linhas dentro do nosso gráfico. Por exemplo, podemos incluir uma linha média, que vai nos dizer qual foi o faturamento médio dessa empresa ao longo do tempo. Aqui no caso, algo entre 3 milhões e 3,5 milhões, que acompanha o gráfico inteiro. Vamos dar uma acertadinha aqui no tamanho. Por enquanto tá bom. Vamos criar outro gráfico de colunas. Aqui no caso, vamos querer qual a quantidade média de cada produto comprado. Então, vamos colocar os nossos produtos no eixo X e a quantidade no nosso eixo Y. Só que não queremos a soma total, queremos a média. Para isso, vimos aqui e escolhemos a média. Isso vai nos mostrar a média de cada produto, ou seja, em média, cada mala, cada compra de mala, compra em média 55 malas. Cada mochila vende-se mais ou menos quase 50 mochilas cada venda. Aqui, como fizemos nesse gráfico, primeiramente nós adicionamos uma linha média, colocamos o rótulo de dados, tiramos os títulos de cada eixo e a partir desse gráfico nós não precisamos fazer isso manualmente para cada um deles, porque o Power BI ele disponibiliza essa função aqui, o pincel de formatação. Basta selecionar um gráfico, pincel de formatação e aplicá-lo sobre esse outro gráfico, que é no caso as alterações feitas a esse são aplicadas aqui. No caso, nós tiramos o título dessa linha, nós tiramos o título dessa coluna, e assim o nosso visual ele fica um pouco mais clean, com menos informações na tela. O fundo ainda está todo branco, então as visualizações ainda não ficam tão bonitas, mas o nosso próximo passo é a personalização do dashboard. Aqui, como fizemos no primeiro, vamos editar o título. Ao invés de média de quantidades por produto, se bem que está um bom nome, por produto a cada venda. Talvez fique mais informativo. Vamos dar uma reduzida aqui. Jogar para cá, para os lados. Acertadinho aqui. Acho que podemos reduzir esse aqui também. Acho que está na metade da altura da página. Agora queremos ver a distribuição por meio de pagamento. Qual que é o meio de pagamento que nossa loja mais vende? Para isso, como nós temos só três valores, vamos utilizar um gráfico de pizza, que por não ser muitos valores diferentes, ele possibilita uma visualização até que ok. Então, para isso, vamos aqui em pagamento, vamos colocar ele legenda, e os valores também vamos usar com base a contagem de cada tipo de pagamento. Então aqui nós temos cartão de crédito e Pix. E a mesma coisa da interatividade. Aqui no gráfico de pizza nós também conseguimos personalizar uma série de coisas. Legenda, a cor das nossas fatias, o rótulo de detalhe, se nós soltamos ele para mudar como o nosso gráfico é mostrado. E aqui vamos mudar o título, contagem de pagamento por pagamento. Vamos colocar método de pagamento.
Aqui podemos escolher a localização de onde a legenda vai ficar no nosso gráfico. Aqui no caso é à direita, mas podemos colocar embaixo na esquerda, superior na esquerda. Como nós ainda vamos adicionar um filtro aqui nesse canto, acho que nós podemos deixar ela aqui em cima mesmo. Ou embaixo fica melhor. Eu acho que embaixo fica melhor. Inferior central, assim. Como eu falei, vamos acrescentar um filtro que vai nos permitir ver esse dashboard por um escopo exclusivo, não exclusivo, específico que a gente quer naquele momento. Vamos colocar então na nossa página um filtro que vai nos permitir ver ela individualmente para cada produto. Então, para isso, nós vemos aqui produto. Nós podemos formatar a maneira como esse filtro é exibido. Aqui no caso, ele está como uma lista vertical, que ele mostra todos os produtos ao mesmo tempo. Existe também o bloco, que ele vai mostrar exatamente em blocos, ou suspenso, que fica só uma setinha que nós podemos descer para escolher o que que a gente quer, o que é o mais compacto de todos. Porém, o tamanho dele não é tão variável. Só que o tamanho que ele abre é algo que a gente não consegue controlar. Então, escolhendo algum desses produtos, a gente muda todo o nosso dashboard. Porém, não faz muito sentido para a gente ter um gráfico que ele vai ficar com uma única coluna quando a gente quer escolher um produto, porque ele prejudica um pouco a visibilidade e de certa forma fica feio. Então, para isso, aqui no Power BI a gente consegue controlar a interatividade entre os visuais, fazer com que esse aqui não interfira com esse. Para isso, nós vamos aqui em Formato e Editar Interações. No caso, eu estou selecionando esse aqui e eu quero que ele não interaja com esse. Então, para ir para cá, eu venho com esse aqui em nenhum. A partir de agora, se eu escolho algum produto, ele não altera esse gráfico. Ele altera apenas os outros, inclusive os cartões. Então, nós podemos ver o faturamento total para cada um dos produtos. Nós já fizemos tudo isso, só que a nossa página ainda não tem um título. E nós reservamos esse espacinho aqui. Então, nós podemos vir aqui em caixa de texto e colocar um título para nossa página. Vamos escolher uma fonte, pode ser Arial, um tamanho suficientemente grande. Vamos colocar, por exemplo, visão geral. Afinal, a gente fez uma visão geral das vendas. Visão geral, vendas. Para arrastar as caixas de texto aqui no Power BI, é preciso clicar bem no cantinho da caixa de texto, porque senão você começa a selecionar o texto que tem aqui dentro, o que pode ser um pouco inconveniente. O nosso visual, ele ainda está todo branco, o que não faz uso de todas as propriedades do Power BI que permitem que a gente faça com que os visuais fiquem bonitos e satisfatórios aos olhos, né? Então, para isso, a gente vai fazer algumas mudanças aqui. Por exemplo, aqui esses dois gráficos estão colados. Vamos dar uma separadinha neles, que agora pode não parecer muita coisa, mas quando a gente começar a acrescentar alguns elementos, vai fazer bastante diferença. Aqui está separado, aqui também. Isso aqui pode ficar junto. Acho que isso aqui podemos descer um pouquinho para ele não ficar no limite da tela. Isso daqui também. Ou não, vamos deixar ele lá em cima. Você pode ficar. Quando nós vemos a tela assim, a tela branca assim, é, fica difícil separar as coisas. Então, para isso, a gente vai aqui em inserir. Vamos pegar uma forma, um retângulo. Vamos mudar o estilo desse retângulo. Vamos colocá-lo um cinza, pode. Um cinza eu acho que vai ficar bacana. Vamos cobrir a página inteira com o nosso retângulo cinza. Aqui em formato, recuar, enviar para trás. Agora tudo já fica um pouco mais separado. Porém, fica tudo quadrado, fica tudo com essas pontas assim, o que também não é muito agradável. Então, a gente vai usar outro recurso do Power BI, também aqui em inserir, e vamos colocar um retângulo arredondado, meio que em volta
das nossas coisas. Então, por exemplo, nós queremos que ele seja branco, vamos em estilo, mudar a cor dele para branco. E os campos, as bordas estão muito arredondadas. Eu acho que desse jeito ele vai ocupar muito espaço e ele não vai ficar tão harmonioso assim. Então vamos diminuir para 8%, por exemplo. E vamos tirar a borda azul. Estilo borda. Vamos colocar esse primeiro retângulo aqui onde tem nos nossos cartões. Então vamos alinhar ele com os nossos cartões e fazer com que ele pegue um pouquinho a mais do que os nossos cartões. E assim como a gente fez com o nosso. Toda vez que você acrescenta um novo elemento no Power BI, ele sempre está acima de tudo. Então desse jeito nossos cartões ficam escondidos. Então nós clicamos aqui, formato, podemos enviar para trás. Agora ele está atrás do nosso retângulo cinza e avançamos ele uma vez. Agora ele está na frente do nosso retângulo, mas atrás dos nossos cartões. E aí nós podemos arrumar aos poucos isso aqui. Podemos colocar inclusive uma fronteira visual. Assim fica separadinho também dentro do próprio retângulo o que é cada coisa. Mas eu geralmente não faço isso porque é uma divisória dentro de uma divisória. Já está separado do resto do visual, mas existem pessoas que gostam e não fica, não diria que fica ruim, fica até que fica bom. E agora nós vamos fazer a mesma coisa para todo o resto. Aqui em visão geral de vendas, as coisas elas já vêm com fundo. E em efeitos nós conseguimos tirar. Assim. O que ajuda bastante, porque muitas vezes quando você faz o retângulo, ele grudadinho na ponta, ele vai ficar pulando para fora a ponta já do visual. Então, vamos inserir, formas, retângulo, opa, opa, estilo, branco, borda, forma. Oi. Vamos usar Ctrl C, Ctrl V, porque nós vamos usar um aqui, usar outro aqui, usar outro aqui. E esse aqui vamos usar aqui e aqui. Pronto. Agora temos só os nossos retângulos, não vamos precisar mais fazer esse processo. E aqui é só a mesma coisa. Vamos acertando eles junto dos outros. Agora aqui podemos jogar ele para trás, jogar uma para frente. Pronto. Algumas pessoas elas reclamam que fica a bordinha aqui, que é quase imperceptível. Mas se isso for um incômodo, basta colocar a tela de fundo que ela some. Mas aí você precisa alinhar a sua tela de fundo com o seu retângulo, para que ela não fique por cima dele. No caso aqui eu acho que ela tá, acho que o meu retângulo tá muito pequeno. Aumentar ele um pouquinho. Perfeito. Agora temos as bordas arredondadas. Vamos fazer isso para os outros visuais. Colocar um pouquinho para cima, para evitar a borda. Aqui o que eu falei da pontinha para fora. Às vezes acontece isso. Mas aí é só você puxar para ficar maior. E aí basta jogar para trás, trazer para frente. Agora ele está atrás. Mas eu prefiro sempre tirar a tela de fundo. Fazer aqui. Virar para trás, avançar. Vamos tirar a tela de fundo aqui. Você não foi tirada a tela de fundo, tá aparecendo a pontinha ali. A ponta do M tá saindo, então vamos dar uma puxadinha aqui pra dentro, aqui também. Opa.
Tirinha aqui pra dentro, perfeito. Aqui tá meio desalinhado. Vamos tentar dar uma acertadinha aqui. Pronto. Opa. Vamos diminuir aqui um pouco o nosso filtro. Deixar uma separação. Vamos manter ele aqui em cima. Pegar o nosso retângulo. Jogar ele para trás. Trazer ele para frente. Pronto. Aí a gente pode deixar ele assim. Pegando só aonde nós vamos puxar o filtro. Ou, opa. Ou nós podemos puxar ele até aqui embaixo. Para pegar todo o produto. Só que aí no caso valeria mais a pena a gente colocar a nossa segmentação como uma lista vertical. Pronto. Assim ele cabe todos. Manter aqui embaixo só para alinhar aqui. E aí a gente pode ir experimentando as coisas, por exemplo, mudar a cor do nosso retângulo aqui de fundo, talvez um cinza mais escuro. As cores, eu gosto bastante desse azul escuro, eu gosto quando ele está nos meus gráficos, então eu posso mudar a cor das minhas colunas. Alguma coisa mais assim, eu sinto que contrasta bastante, contrasta legal, porque o nosso dashboard, ele precisa que as informações fiquem bem visíveis. Então as coisas assim ajudam. Vamos pegar o nosso pincel de formatação, colocar ele aqui. Opa. Oh, pronto. Mantemos um tom de azul. Tudo tá com coisas no fundo. Não está solto numa tela branca. A gente pode aumentar o tamanho da nossa fonte para deixar as coisas alinhadas. Ou a gente pode reduzir isso aqui, mas eu acho que não é interessante, porque senão nossas informações aqui ficam muito apertadas. Vale mais a pena aumentar tudo isso aqui. Sim, vamos aumentar o tamanho da fonte. Para aumentar o tamanho da fonte de um texto, você precisa selecionar ele inteiro. 54 já é um absurdo de grande. Ver se cabe aqui. 44 ainda cabe. Assim, podemos dar uma arrastadinha para a direita, deixar ele centralizado. Para isso, vamos tirar a tela de fundo, para ela não ficar saindo do nosso retângulo. E pronto. A gente tem um dashboard simples, mas funcional dessa nossa base de dados aqui, que seria uma loja fictícia, né? Então, a gente tem informações relevantes, como a quantidade de pedidos, o nosso faturamento total, o percentual do nosso método de pagamento, né? Quais são os métodos mais usados. O nosso faturamento por mês, a gente consegue analisar o quanto essa loja fatura por mês, o que mais para frente pode ser algum objeto de estudo, em quais meses a nossa loja vende mais. Por exemplo, de novembro para dezembro tem um pulo muito grande, talvez por causa do Natal, festa de Ano Novo, essas coisas. Mas aí já é uma análise mais profunda relacionada principalmente à ciência de dados, né? E é isso, o vídeo fica por aqui. Obrigado por ter assistido. Aí na descrição vai ter um formulário referente ao meu projeto não, perdão, ao meu atividade de extensão da universidade. Se vocês puderem preencher, agradeço. É isso e tchau.